Olha, voltamos com o Jornal Dia Nisso. Coloca a hora certa aí, por favor, a hora certa na tela. 14 horas e 5 minutos. Olha aqui, quem deu o ar da graça de volta, professor César Forte. Professor, um prazer recebê-lo aqui. O professor César, rapaz, hoje, na verdade, o professor César não chegou a ser meu professor. Eu não tive essa honra de ser aluno do professor César de Economia na Universidade Federal do Piauí. Saiu agora aqui o secretário Antônio Luiz, que esse foi um professor mais de matemática. No ensino médio, entendeu? Então, na verdade, cercado de bons professores aqui. Professor, um prazer recebê-lo aqui. Vamos agora ao quadro Economia em Dia. O professor que andou fazendo as viagens aí, depois a gente entra nesse detalhe específico, não tinha mais tempo aí, até para a gente compartilhar essa questão cultural com quem nos acompanha. Professor, que bom revê-lo. A gente conversou pela internet, um dia fazendo algumas análises, tendo um papo sobre o Piauí. E você está vendo aqui, ó, Piauí, retrospectiva 60 anos. E o que é que o professor César Forte vai apresentar hoje? Uma retrospectiva do Piauí, de como nós chegamos até aqui. Como chegamos, é importante esse termo, como chegamos até aqui, como estamos e que Piauí é esse, por exemplo, que se apresenta para o futuro governador Rafael Fonteles administrar. A gente está falando dos próximos 4 anos. Pode fechar, Nenê? Pode cortar? Só no professor César Forte. Fica à vontade, professor. Antes de mais nada, boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos. Um grande abraço. Andei viajando um pouquinho, foi ali pertinho, logo ali na Turquia, na Ásia, mas já estou de volta. Bom, no programa de hoje, então, nós vamos tentar ver qual é a situação que o Piauí se encontra hoje, falando em termos do governo do Estado, como se encontra, para a gente apresentar algumas sugestões aí para o futuro governador, para mostrar quais são os nossos caminhos, por onde que a gente pode caminhar. Então, vocês estão vendo aqui ao fundo a foto do maior economista brasileiro até hoje, chamado Celso Furtado, e que foi um homem que em 59, 60 criou a Sudene, exatamente, aproximadamente 60 anos atrás. Então vamos ver como se encontrava o Piauí há 60 anos atrás em relação agora, de maneira bem objetiva. Adiante, por favor. Vejam só. 1960, o que havia? Estamos recuando aí, 62 anos. O nosso presidente de então inaugurava Brasília, né? A Sudene começou a funcionar com um grupo importantíssimo chamado GTDN, Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste. Em outubro, o país saiu bem dividido das eleições. Muita gente fala como se nós estivéssemos agora passando pela primeira vez com o país dividido. Não, em 1960 o país saiu bem dividido, porque foi eleito o Jânio Quadros e João Goulart foi eleito como seu vice-presidente, apoiado pela esquerda trabalhista. Então, 60 foi um ano bem quente, de efervescência bem razoável. Adiante, por favor. Então, vejam como a gente se encontrava. O Piauí entrava com relação ao Nordeste em relação ao Brasil. Vejam só, o Piauí está aqui e havia um fosso enorme, que eu chamei de Fosso 1, entre o Piauí e o Nordeste. E, por seu lado, o Nordeste tinha um fosso danado, um outro tipo de fosso em relação à média brasileira. Isto era 60 anos atrás, onde o Piauí era, infelizmente, o patinho feio do Nordeste. Ou seja, dos 9 estados que compõem o Nordeste, de longe, mas muito longe, o Piauí era o que se encontrava mais atrasado. Em média, os nossos indicadores estavam na metade dos indicadores médios do Nordeste. A nossa renda per capita era mais ou menos a metade da renda per capita do Nordeste. Por outro lado, o Nordeste era metade da renda per capita do Brasil. Então, vejam só, havia um fosso entre o Piauí e o Nordeste e um outro enorme fosso do Nordeste para o Brasil. Essa era a situação do Piauí em 1960. Estamos falando de aproximadamente 60 anos atrás. A situação era gravíssima
e nós éramos chamados o patinho feio e para muitos era o estado mais atrasado do país. Essa era a situação em 1960. Adiante, por favor. E hoje, como estamos hoje? Hoje, se nós pegarmos a maioria dos indicadores econômicos e sociais, o Piauí está aqui bem no meio do Nordeste. Ou seja, se a gente pegar aí dezenas ou mesmo centenas de indicadores sociais e econômicos, nós vamos encontrar o Piauí bem misturado, bem semelhante à média dos estados nordestinos. Ou seja, esse fosso fantástico que havia do Piauí com relação ao Nordeste não existe mais. Hoje, infelizmente, os dois estados que estão pegando, digamos, esse triste troféu do patinho feio, dos estados com maiores dificuldades do Nordeste, nós temos o estado de Alagoas e o estado do Maranhão. Então, o Piauí já se encontra, digamos, na média para a maioria dos indicadores sociais e econômicos dentro do Nordeste brasileiro. Foi um avanço conseguido com um crescimento médio razoável e bem acima da média nordestina, onde nós crescemos aí de 3,5% a 4% ao ano. Com esses 60 anos, então, nós chegamos e tiramos a diferença e hoje já não há muita dificuldade em dizer que o Piauí hoje é um estado mediano em relação ao Nordeste. Agora, esse fosso aqui continua, infelizmente. Ou seja, o Nordeste não se aproximou do Brasil e nós continuamos com uma grande diferença no que consiste a maior parte dos indicadores sociais e econômicos. Essa é a situação do Piauí hoje. Eu achei muito importante, Douglas, falar disso, porque é a partir daqui que a gente vê, e aí, como é que a gente fica agora? Repara que a nossa situação mudou. Mas, cá entre nós, a discrepância que existe ainda do Nordeste para o Brasil, que eu chamei desse fosso único, esse fosso 2 aqui, infelizmente ele continua muito forte. E nós temos como continuar nisso, nós temos como superar isso, temos sim. E é por isso que nos próximos programas, Douglas, eu estou preparando uma série de indicações para o nosso governador levar em consideração, que são novos desafios. Então nós temos aqui, como tema futuro, os novos desafios, os que se apresentam agora para o governador, onde eu vou salientar especialmente as 5 balas de prata. Então, pelos estudos econômicos que tem no Piauí, o Piauí tem no seu arsenal 5 balas de prata. Ou seja, se ele quiser continuar crescendo e a um ritmo maior do que o dos demais estados nordestinos, se aproximando do Brasil, ele tem 5 balas. Quais são essas 5 balas? Bom, esse vai ser o tema dos nossos próximos programas e nós esperamos que isso chegue ao governo com essas 5 balas que já estão devidamente estudadas. E, evidentemente, cada bala dessa tem seu lado, tem seu pró e seu contra. É isso aí. E aí eu já até conversei com o professor César, tenho mais ou menos uma ideia, é muito interessante realmente, chamo sua atenção para a próxima terça-feira, que é muito interessante realmente, que não só propostas, mas desmistificar também algumas situações que são importantes, elas são importantes, mas não geram tantos empregos, não geram tantas divisas como se imagina. Então é importante a gente entender bem essa realidade. E para encontrar o professor César Fortes nas redes sociais, no Instagram, @César.Fortes, César com Z, César.Fortes. E no Facebook, Antônio.Fortes.902, viu? Porque quando a pessoa chega no nível de fama como o professor César Fortes, aí fica querendo criar, aí tem que botar 902, alguma coisa para poder diferenciar. Você quer mandar alguma sugestão, você quer mandar alguma pergunta, sugerir qualquer coisa, pode acessar as redes sociais, você vai aqui no Instagram, vai no Facebook, manda a sugestão que o professor César atende. Professor, obrigado pela participação. Até a próxima. E na próxima terça a gente vai discutir, eu chamo sua atenção, não perca, muito interessante essas 5 balas de prata que serão tratadas na próxima terça no quadro Economia em Dia.